Olá, excelências, tudo bem? Aqui para a gente comentar sobre um tema que é muito caro para o direito, é o ativismo judicial, ou, segundo o professor Renan Tamay, o acesso à democracia por meio do processo. Veja, todos vocês têm o conhecimento e acompanham que a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário como um todo, cada vez mais tem se imiscuído, tem se intrometido em questões que são do Congresso Nacional, do Legislativo. Então, o que é dito? Ora, o Legislativo é omisso, a parte provoca o Judiciário e a gente precisa fazer alguma coisa. Eu sou bacharel em Direito, eu estou no mestrado em função social do direito, mas a minha área de pesquisa é no direito penal. E para nós que pesquisamos nessa área, nós sabemos o quão perigoso é o judiciário fazer esse papel que, na verdade, pertence ao legislador. Porque o princípio da legalidade penal é algo muito caro, é algo que protege a liberdade das pessoas, certo? E é preciso que ela seja respeitada, que esse princípio basilar seja respeitado. E aí, você vê muitos colegas pesquisadores em outras áreas do direito que concordam com essa atuação do judiciário, eu comentei aqui do STF, mas o judiciário como um todo. E aí você tem o exemplo hipotético de uma criança que sofre de uma doença rara, em que o administrador não fornece esse remédio. E aí os pais dessa criança ajuizam uma ação judicial, e aí o judiciário determina que o poder público forneça aquele remédio. Você vai dizer, olha, né, os pais dessa criança vão dizer, isso é muito bom, né? Se não fosse a decisão do judiciário, meu filho não teria o remédio, não seria tratado, poderia piorar a sua doença, a sua condição de saúde, e muitas vezes poderia até falecer. Mas veja, esse é um exemplo, né, ótimo, que todo mundo vai concordar. Eu, respeitosamente, eu ainda insisto que o judiciário não deve se meter nesse assunto, porque se intrometer, se imiscuir nesse assunto, porque ele não é administrador. Ele não sabe as receitas que tem, ele não consegue ali desempenhar esse papel porque ele não é seu, não é de sua competência. Mas eu sei que isso acontece e que isso vai acontecer na prática, né? Vai continuar acontecendo. Mas eu quero aqui alertar para algo que é bem importante e que eu, inclusive, comentei nessa disciplina que eu cursei no mestrado. Veja só, o judiciário decidir em situações específicas que não sendo no direito penal e que não afete a generalidade das pessoas, isso é algo que eu, como disse respeitosamente, ainda não concordo, mas pode-se dizer que é aceitável. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Veja, tem o caso do casamento homoafetivo. Foi uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal e que foi muito comemorada pelas pessoas que buscaram esse reconhecimento. Mas veja só, o constituinte originário, ele fez uma escolha política. Ele escolheu casamento entre homem e mulher, certo? O que aconteceu? Foi ajuizada uma ação e o STF reconheceu a união estável homoafetiva, certo? Ele não alterou
o dispositivo da Constituição, ele alterou o dispositivo do Código Civil, que era uma reprodução quase que ipsis literis da previsão constitucional. Tudo bem. Após essa decisão, o que ele fez? Ele editou uma resolução permitindo que os cartórios oficializassem o casamento homoafetivo, certo? Veja que, para o próprio Congresso Nacional alterar esse texto da Constituição, ele teria que emendar esse trecho, certo? O Constituinte originário não previu essa possibilidade para ninguém, nem mesmo para o Judiciário. A possibilidade de alterar um texto da Constituição com base em uma resolução. E isso aconteceu. Mas veja, eu estou dando esse exemplo, e esse é um exemplo que eu comentei, que é algo que pode ser aceitável. Por quê? Porque você estabelecer os direitos do casal homoafetivo em nada altera os direitos do casal heteroafetivo, certo? Isso não altera em nada. Então, é uma minoria que tem o seu direito reconhecido, mas que não prejudica, não altera em nada o direito da maioria. Então, esse é um exemplo de algo que poderia ser, digamos assim, aceitável. Por quê? O judiciário se vale de uma ferramenta que não há previsão, isso não foi previsto pelo legislador, pelo constituinte originário. O próprio Congresso Nacional não poderia fazer isso, mas tudo bem, vamos dizer que isso é aceitável. Mas isso não pode acontecer, em hipótese alguma, no direito penal. Eu vou dar um exemplo bem específico. O caso do aborto, né? Um tema que está bem em alta. Eu gosto desse tema, sei que ele é espinhoso, né? Muitos evitam comentar, só é algo para mim que é interessante, que eu pesquiso há algum tempo. E eu vou exemplificar em cima do que eu estou falando aqui. Há um entendimento, inclusive o ministro Barroso já tomou uma decisão nesse sentido, né? A própria ministra Rosa Weber, antes de se aposentar, também já manifestou esse entendimento. E há um entendimento ali muito, assim, demonstrado, né? Não vou dizer consolidado, mas ele é bem forte, vamos dizer assim, de que o feto não possui vida até o início de sua atividade cerebral, que seria até o 3º mês de sua gestação. E eu vou produzir uma aula completa sobre esse assunto e logo vou disponibilizar para vocês. Mas aqui rapidamente comentando sobre isso, então existe esse entendimento de que o feto não possui vida até o 3º mês de gestação, até o início, né, da atividade cerebral. Após o início da atividade cerebral, então, ele passaria a ter ali vida. Veja, ao se entender que esse feto, nesse período, ele não possui vida, e se isso for realmente decidido dessa maneira que eu estou comentando aqui, isso é algo que vai impactar a generalidade das pessoas, certo? Por quê? Quando você diz que aquele feto não possui vida nesse período, você está afetando um elemento objetivo do tipo. No tipo penal de aborto, há-se a proteção da vida intrauterina. Se você diz que nesse período ele não possui vida, você está dizendo que ele não possui vida no ventre daquela mulher que quer abortar e também no ventre daquela mulher que sonha em ser mãe, certo? Você vai atingir a generalidade das pessoas. É diferente da decisão com relação ao feto anencéfalo, certo? Por quê? Porque não são todos os fetos que possuem essa condição, apenas aqueles, certo?
Mas quando você diz que não há vida, então não há vida de nenhum feto nesse período. E aí você vai atender ao interesse dessas pessoas que legitimamente têm esse direito de reivindicar, de protestar, nesse caso pelo aborto, né? Pela descriminalização nesse ponto, né? Elas têm esse direito, mas só que esse direito, se caso for reconhecido, ele vai afetar a generalidade das pessoas. Veja, eu vou te dar um exemplo que eu comentei aqui em um dos vídeos que eu gravei para o canal. André tem um relacionamento amoroso com Maria. E Maria está grávida. André não quer que ela tenha esse filho, mas Maria quer, certo? E aí André se vale de uma manobra abortiva nesse período, nesses 3 primeiros meses aí, em que ainda não se iniciou a atividade cerebral do feto. Ele pratica uma manobra ali abortiva que não causa nenhum dano à Maria, mas só que ela efetivamente tem o aborto. Veja, a Maria queria ter a criança, ela queria que o feto se desenvolvesse e efetivamente nascesse, mas André não queria. E nesse caso, se esse entendimento ele prevalecer, ele for uma decisão do Supremo, André não vai responder por crime nenhum. Por quê? Porque aquele feto não tinha vida. Se não tem vida, não tem aborto, porque aborto é crime contra a vida. Mas veja, se você analisar, há-se uma minoria no Brasil que tem o desejo da descriminalização do aborto, certo? Há-se uma minoria. Tanto que não há vontade legislativa para pautar esse tema, né? Em realidade, é o contrário. Há o projeto de lei, o aborto legal, que a gente vai comentar aqui também, naquela aula que eu disse a vocês que vou preparar. Há, na verdade, uma vontade do Congresso em recrudescer esse tema e não descriminalizar, certo? Então, ao você atender a vontade dessa minoria, ao você estabelecer o direito dessa minoria, você vai afetar toda a maioria, certo? E isso não pode ser feito pelo judiciário, porque o judiciário não foi eleito para isso. Como eu disse lá no início, é até aceitável em determinadas circunstâncias em que o direito é reconhecido de uma minoria, só que isso não afeta o direito dos outros, não afeta a generalidade das pessoas. Mas nesse caso, vai afetar, certo? É legítimo que o Congresso legisle sobre isso, certo? Se o Congresso dizer, olha, até o início da atividade cerebral não existe vida, então a pessoa que quiser proceder ao aborto, ela vai poder fazer, etc., tudo bem. Eu ainda não vou concordar, respeitosamente, mas isso será legítimo. Será o Congresso que irá legislar sobre isso. É interessante que é um professor que eu acompanho, Samuel Fonteles, que ele diz, olha, em realidade, o que tem se pretendido com essa questão da descriminalização do aborto é que o procedimento seja feito pelo SUS, certo? E ali nas entrelinhas, ali no final, o fim colimado, o objetivo é que o SUS faça esse procedimento. E eu quero aqui comentar para encerrar. Recentemente, eu tive uma aula com um professor da Espanha, Henrique Jesus Martínez, da Universidade de Valladolid, e ele comentou um caso bem interessante, que lá na Espanha é reconhecido o direito ao aborto, certo? Só que muitos médicos têm se recusado a fazer esse procedimento por escusa de consciência. Por serem religiosos, eles têm se recusado a fazer o procedimento na rede pública. Então, existe o direito reconhecido pela lei, a pessoa se dirige a
um hospital público e muitos médicos têm recusado a fazer o procedimento. E aí a pessoa acaba que tendo que ir para uma clínica particular para efetuar o aborto, mesmo ele sendo reconhecido por lei, certo? Isso, caso o Brasil tenha essa previsão, é algo que é possível, né? Hipoteticamente é possível que isso venha a ocorrer também, porque a vontade das pessoas, em sua maioria, não é pela descriminalização, certo? Então, eu, como eu disse no começo, e aqui quero dizer novamente, eu sou contra essa atuação do judiciário em face do poder legislativo, porque nós temos, cada poder tem a sua função precípua, né? E aí você vai dizer, olha, mas o legislativo é omisso. Mas aí eu vou dizer para você, qual poder que não é omisso? Certo? O judiciário também o é. E as pessoas que têm as suas ações e que de alguma forma têm contato com o judiciário vai facilmente puxar pela memória e entender do que eu estou falando, certo? Então, eu acredito que o Congresso ele precisa legislar, sim, mas ele tem a vontade legislativa, né? Que aí, no caso, é entendido como a vontade da maioria. E o judiciário é contra-majoritário, né? A sua função já é contra-majoritária. Mas em sede de direito penal, isso não é bem-vindo, porque isso pode afetar a liberdade das pessoas, pode afetar a generalidade das pessoas, certo? Então, eu respeitosamente discordo, né, do grande professor Renan Tamay, que ele diz que essa atuação do judiciário, na verdade, ela está garantindo a democracia por meio do processo, né? Eu particularmente discordo, eu rechaço isso na área penal, e a maioria dos penalistas também pensam dessa forma, mas é claro que isso vai continuar ocorrendo, né? A gente concordando ou não, mas essa é a minha posição, que o judiciário não pode se imiscuir na função do legislador, porque o legislador tem essa função precípua constitucional de legislar, inclusive em matéria penal. Espero que você tenha gostado. Comente aí o que você achou sobre esse assunto, se você concorda com a atuação do judiciário, especialmente do STF, se você discorda. Comente aí o que você achou e a gente vai trazer mais conteúdo aqui para vocês. Até os próximos vídeos.